entrou nesse vídeo, você não entrou nele por acaso. Porque esse vídeo, ele inaugura uma série de alguns vídeos, a qual o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês. De feitos, de obras, de maravilhas, de milagres que Jesus fez na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família, ao redor de nós. Se a gente for lá na Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu João, nos últimos versos, nós vamos ver ali a Bíblia dizendo que os testemunhos daqueles discípulos eram verdadeiros e que se nós tentássemos escrever tudo o que Jesus fez, talvez não coubesse em livrarias, em bibliotecas suficientes no mundo para ter registrado de forma manuscrita, ou seja como fosse, mas ter registro em papel de todas as obras que Jesus fez. E hoje eu quero te contar uma grande obra que Jesus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho de um grande milagre, E talvez esse milagre hoje venha edificar a sua fé ou venha ser resposta para uma situação que você precisa de resposta, para que você saiba que Ele ainda é o mesmo, Ele permanece fazendo milagres, Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua operando maravilhas que a medicina não é capaz de explicar. E aí eu quero começar dizendo para vocês um testemunho que está aqui, ó. Informações sobre o bebê. E as informações que estão contidas aqui, ó, nesse caderninho, ó, que saiu da maternidade. A gente tem aqui, ó, pezinho. Você conhece isso, não conhece? Laudos, relatórios, dizendo exames, desde os exames fonoaudiológicos até o exame do pezinho, até o exame aqui, ó, da PAI, para identificar se o bebê que nasceu, ele já foi diagnosticado no nascimento com algum tipo de síndrome, algum tipo de doença congênita ou qualquer outra situação. Mas eu quero falar para vocês, os resultados que eu tenho aqui, ó, são todos normais. Esses resultados, eu já quero começar dizendo, o resultado, os laudos do nascimento do meu filho vieram só para deixar registrado aquilo que Deus me prometeu. E que mesmo que durante um período tudo pudesse falar ao contrário, ele nasceu do jeito que Deus falou que ele ia nascer. Sabe como? Perfeito. E aí talvez você não esteja entendendo por que tudo isso que eu estou te falando. No ano de 2014, o Senhor usou uma pessoa em profecia para profetizar sobre a minha vida, dizendo que eu geraria o meu segundo filho. Naquela ocasião eu tinha uma filha, que eu geraria o meu segundo filho. E Deus foi muito detalhista naquela profecia. Deus disse que seria um menino. Deus disse que no início da gestação era para permanecer, ó, em silêncio. Foi o que Deus disse. Só que quando Deus faz esse tipo de revelação na vida da gente, muitas vezes a gente nem sequer imagina por que Deus está falando. Fato foi, passaram-se pouquíssimos meses, o Deus que falou comigo usando a boca de uma profeta, falou com meu esposo em outro local de outra maneira. E de fato então, passaram-se pouquíssimos meses e eu estava grávida. E aí o que nós fizemos logo de cara? Quando descobrimos que estava grávida, não contamos para ninguém, isso permanecemos em silêncio. Só que nós fomos lá e já fizemos logo aquele exame de sangue que você colhe logo nos primeiros, logo no comecinho da gestação, para ver qual é o sexo do bebê, e nós já fizemos. E aí aquele exame apontava que era o quê? Um menino. E aí quando você, fiquei grávida, como Deus falou. É um menino, como Deus falou. Vamos permanecer, ó, em silêncio, como Deus falou. Só que nós não tínhamos a mínima ideia do que é que ia se desenrolar dali pra frente. Quando não, e aí eu encontrei por esses dias, olha só, os registros aqui, ó, dos ultrassons que nós fazíamos. E aí tem vários registros de ultrassom que a gente fez. Então aqui. E esses registros de ultrassom, eles vêm contrariar
contrariar a medicina. E por que isso tudo? Porque, vamos lá, Deus falou, aconteceu, vai ser tudo bem, certo? Não tem o que dar errado, já deu tudo certo, já deu certo. Quando nós fomos ao laboratório para fazer o ultrassom morfológico, aquele ultrassom morfológico que vai pegar todas as medidas do bebê, os ossos, ver se o bebê tem desenvolvimento perfeito, se geneticamente ele está constituído morfologicamente dentro do ventre da mãe, né, com todas as características perfeitas. Nesse exame, eu fiquei horas no laboratório, nesse exame. Ao final dele, eu me lembro como se fosse hoje o momento em que a médica obstetra que estava ali fazendo aquele ultrassom, ela desligou o monitor que a gente fica enxergando o exame. E aí ela falou para mim que infelizmente, ela tinha identificado algumas medidas e algumas inconsistências naquele exame. E que tudo indicava de que o bebê que eu estava gerando, ele era portador de uma síndrome, conhecida por todo mundo, ele era portador da síndrome de Down. E eu não sei se você sabe, mas a síndrome de Down, ela é, na verdade, uma questão, uma má formação genética que acontece no DNA. Naquele lugar, no DNA, onde tantas coisas acontecem e dão origem a situações na nossa vida e que a medicina não tem solução para aquilo que acontece, na formação cromossômica de 2 cromossomos ali, era ali que estava o problema. E aí eu fiz outros exames para confirmar esse diagnóstico médico. E aí nesses exames, os exames pioravam. E de fato eles indicavam que eu estava gerando um bebê que era portador de síndrome de Down. E quando nós recebemos essa notícia, tanto eu quanto meu esposo, por um instante nós paralisamos, choramos muito, não entendemos, não porque nós rejeitaríamos esse bebê, não, de forma alguma, mas porque nós não entendíamos como teria um diagnóstico desse. Se nós tínhamos recebido aquilo que eu falei para vocês antes, uma profecia, vai ser um menino. E aí fica em silêncio no início da gestação. E assim nós ficamos. E nesse período de busca incessante por Deus, nesse período, o que eu buscava em Deus era um milagre. E eu me lembro que as minhas orações eram: Deus, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode entrar na célula humana e alterar o DNA do meu filho. O Senhor pode. E era assim que orávamos. E foi assim que profetizamos por meses. E no decorrer nesse período, Deus levantou outros profetas. E eu me lembro como hoje que um dos profetas que Deus levantou foi num monte de oração. Naquele dia eu subi em oração, ninguém nem sabia que eu estava grávida, eu não tinha nem barriga no início da gravidez, até quase metade da gravidez nem barriga eu tinha. E ali naquele alto daquele monte, Deus usou profetas que eu nunca tinha visto, que não me conheciam, para dizer para mim que Deus me daria um filho perfeito, para a glória do nome dele. E que Deus tinha o poder de fazer isso. E me contaram muitas outras coisas, entre tantas coisas que me falaram. Mas então foi uma das frases que eu ouvi aquele dia, vindo da parte do Senhor, dizia assim, ó: mas para que você saiba que Deus é na sua vida, o seu filho vai nascer perfeito. Mas antes do seu filho nascer, Deus te dará provas de que ele nascerá perfeito. Então, durante a minha gestação, embora eu tenha sido acompanhada por médicos, inclusive especializados em mães que estão gerando bebês que são portadores de síndromes, na trajetória dessa minha gestação, sem nenhuma explicação médica,
sem nenhuma explicação. Um dos exames, contrariamente, mudou todo o diagnóstico. E aí então, onde não tinha osso passou a ter, onde osso era largo passou a ser estreito, ou o que faltava passou a não faltar mais. E durante até o momento em que o Davi nasceu, os médicos ficavam olhando e batendo os exames. Exames que dizem uma coisa e outros exames que dizem completamente o contrário. E quando o Davi nasceu, para a glória do nome de Deus, o Davi nasceu perfeito, como Deus tinha me dito. Por isso eu mostrei isso aqui para vocês, ó. O relatório da PAI aqui, ó. Resultado normal. O Davi nasceu perfeito, para a glória de Deus, contrariando tudo que a medicina dizia. Deus, ele pode usar recursos da medicina para trazer uma cura para nós. Mas se Deus também quiser promover uma cura sem recursos da medicina e promover milagres imediatos e instantâneos, ele é Deus também para fazer. Ele é Deus para fazer do jeito como ele quer fazer. Mas de uma coisa eu e você sabemos e compartilhamos agora, que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. E eu quero só compartilhar com você, que está aqui no meu coração, qual foi o louvor. Eu passei a gestação inteira cantando o mesmo louvor na barriga. Várias vezes ao dia eu cantava o mesmo louvor. Foram meses que esse mesmo louvor me acompanhou. E esse louvor dizia assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Esse aí, da Aline Barros, o meu Deus é o Deus do impossível. E foi assim, até o dia do nascimento dele. E no parto, só que no parto, o louvor mudou. O louvor não era mais o meu Deus é o Deus do impossível. Na hora do parto, durante a cesárea, o louvor que eu entoava para Deus era: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Isso, esse foi o louvor. E até hoje nós permanecemos dizendo que Deus é grande, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, que Deus faz muito mais do que a gente imagina e que a força e o poder dele transcendem toda a lógica humana e tudo que existe na face da terra. Que essa mensagem, que esse testemunho edifique a sua fé e que ela seja resposta hoje para aquilo que você precisa em Deus. Deus te abençoe. E se você conhece alguém que talvez esteja passando por uma situação muito difícil e que precisa ouvir que Deus faz, que Deus pode, que Deus é, envia para ela. E se você puder, se inscreve no canal, curte o vídeo, como todo mundo fala no YouTube, porque isso é importante para o YouTube continuar engajando o vídeo, encaminhando para mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que todos saibam que Deus é Deus sobre a face da terra. Deus te abençoe.